Sejam bem-vindos, todos que estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Geraldo, para quem não me conhece ainda, eu estou aqui representando a SECA, a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, lá em Santo Amaro, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Uma casa onde há muitos anos vem auxiliando, né? Há muitos que a procuram, podendo assim levar o conforto, o alento, e também diversos trabalhos sociais são desenvolvidos. Então, é uma casa bendita, uma casa abençoada, que leva o alento tanto da condição material quanto da condição espiritual, através dos trabalhadores abençoados daquela casa. E também, claro, dos nossos irmãos do plano espiritual, que estão sempre lá, amparando os trabalhos e fazendo com que todos se sintam muito bem. Hoje aqui nós vamos gravar mais um vídeo falando do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Nós vamos falar especificamente do item 10, o homem no mundo. Então, antes de nós começarmos aqui esse tema, do Livro dos Espíritos, vamos procurar, como todos os vídeos nós fazemos, serenar os nossos corações, ficarmos bem tranquilos, procurar, na medida do possível, claro, nos desligarmos dos nossos problemas, do nosso dia, coisas que porventura tenham nos chateado, enfim, os nossos problemas. Vamos procurar dar uma desligada e nos concentrarmos aqui nesse tema, como todos os outros, da doutrina espírita, são muito importantes para nós, para nos guiarmos, nos colocarmos assim num caminho, não de perfeição, mas pelo menos um caminho onde nós tenhamos a certeza que nós estamos batalhando, nós estamos trabalhando para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, esse tema aqui, o homem no mundo, ele foi trazido por um espírito que ele se denominou um espírito protetor, em Bordeaux, em 1863. Então, ele começa a desenvolver o tema aqui da seguinte maneira: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que reúnem sobre o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixai que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Ele vai, o vosso espírito, para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. O nosso irmão, então, está nos aconselhando aqui, principalmente nós que somos cristãos, espíritas, que o que deve animar o nosso coração sempre, independente de qualquer situação, é o sentimento de piedade. Porque toda vez que nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai ou aos nossos anjos da guarda, aos espíritos que nos acompanham, eles precisam, para que possam nos ajudar, eles precisam encontrar nos nossos corações uma condição favorável para que eles possam nos auxiliar a plantar em nós o sentimento também da caridade e da justiça, que é a lei de Deus. Então, nós precisamos nos prepararmos para que nós também possamos ser ajudados. A princípio a gente pode pensar, nossa, mas isso é uma condição um pouco complicada, porque a gente vivendo nesse mundo,
mas nós vamos ver aqui na frente que eles vão dar, ele, né, esse espírito, ele vai dar esse esclarecimento de que é justamente vivendo neste mundo, né, estando envolvidos com tantos outros espíritos diferentes de nós, é que faz sentido, é que vai fazer sentido para nós, né? Então, por isso que Deus nos colocou nesse mundo. Nós fomos colocados aqui sempre no lugar certo, na hora certa, para que nós possamos desenvolver aquilo que nós necessitamos desenvolver em nós ainda para a nossa evolução espiritual. Ele continua aqui: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, eles estão sempre nos aconselhando a nos mantermos numa condição de oração, né, de ligação sempre, né, com Deus, com Jesus, com os nossos protetores, né, do plano espiritual, mas isso não quer dizer que é para nós que nós tenhamos que viver constantemente uma vida contemplativa. Não, não é isso. Nós temos que fazer isso para nos auxiliar, mas nós precisamos viver como os homens do nosso tempo, ou seja, nós fazemos parte da humanidade. Então, nós temos que viver aqui em sociedade. Nós temos que viver aqui com todos esses nossos irmãos, diferentes de nós, né? Em muitos aspectos, em alguns até semelhantes, né? Mas nós precisamos conviver com esses irmãos, que é exatamente para isso, para que nós possamos um dia dizer: olha, eu consegui evitar as frivolidades da minha vida, né? As coisas fúteis da vida que apareciam, que surgiam no meu caminho, eu consegui me libertar de todas. Eu sempre fui uma pessoa, né, um ser humano, que sempre vivi olhando e vivendo neste mundo com todos esses irmãos diferentes, mas sempre procurando o bem, sempre procurando ver as coisas boas do mundo e não procurando ver somente a maldade, né? Porque se nós ficarmos vendo somente a maldade, nós não vamos conseguir evoluir, nós vamos desanimar das nossas missões, vamos falar que esse mundo aqui é um mundo terrível, é um mundo que não dá para viver, e não é nada disso, é um mundo que nós temos que viver aqui da maneira com que se vive, né, o mundo material. No entanto, com essa diferença, deixando as futilidades de lado, procurando nos atermos em estarmos sempre falando palavras edificantes, assuntos não frívolos, besteiras que não vai nos levar a nada, assuntos que vai nos fortalecer espiritualmente, que vai nos desenvolver intelectualmente e moralmente, enfim, deixar todas as coisas banais, né, que, claro, temos aqui e precisamos conviver com elas exatamente para que nós possamos mostrar que nós temos condições de vencê-las, né? Não deixar com que elas nos perturbem. Elas vão estar diante dos nossos olhos o tempo todo. Mas aí é que está a questão que o nosso irmão está dizendo. Elas estarão, nós vamos ter que viver, conviver, mas nós vamos ter que superar. Nós vamos ter que fazer a nossa escolha. Ou seja, nós vamos ter que usar o nosso livre-arbítrio. Ele continua aqui: fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes
contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Ou seja, nós não vamos melindrar com ninguém. Por mais que nós achemos que aquela pessoa é uma pessoa indelicada, é uma pessoa que não traz, né, no seu linguajar conteúdos que são aproveitáveis, né, que são edificantes, pessoas que às vezes são rudes, né, nós julgamos, né, ser pessoas rudes, ignorantes, brutas, prepotentes, arrogantes, enfim, não tem problema. Nós temos que conviver com todas elas e sempre estar alegre, como está nos recomendando o nosso irmão aqui. Essa é a diferença. É aí que está a diferença. É nós termos essa condição da alegria, né, de sempre procurarmos, ainda que não seja algo muito agradável, nós levarmos, né, esse encontro, esse relacionamento com essas pessoas de uma outra maneira, fazendo com que, pelo nosso exemplo, pelo nosso esforço, nós possamos, através da nossa alegria, né, da nossa satisfação, nós mostrarmos que é possível sim, e vamos ser gentis, não vamos maltratar, não vamos maldizer, porque isso é o que o Cristo fez, na verdade. Cristo também conviveu na época dele, né, quando ele esteve aqui encarnado, com pessoas completamente diferentes, e principalmente o Cristo, né? Todos aqueles, né, daquela época lá, a maioria deles, claro, né, eram diferentes. Aqueles que comungavam dos mesmos sentimentos e dos mesmos pensamentos, não eram os únicos que viviam com Cristo. Todo o restante da humanidade, da sociedade daquela época, convivia com Cristo. E ele, né, como sempre, né, conviveu com todos, mostrando alegria, sabedoria, sempre dando uma lição, um ensinamento, uma lição aqui no sentido de ensinamento, levando um ensinamento, né, no meio de qualquer um que ele estivesse, né? Então, assim, o nosso irmão nos recomenda isso. Vamos agir sempre como se nós fôssemos o herdeiro de uma grande herança e estivéssemos próximos de recebê-la, né? Que é, com a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, nós podermos estar em breve reencarnando em mundos melhores do que o que nós vivemos hoje. Mas não podemos nos furtar de viver bem neste mundo em que nós estamos colocados hoje. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe um impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. O que nós temos que fazer é estarmos constantemente em contato com o alto, com o plano espiritual, com Deus, agradecendo a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas, né? Como ele disse aqui, a virtude não consiste numa aparência severa. Nós não precisamos ser carrancudos, né? Como ele disse no parágrafo anterior, ele disse que nós temos que ser alegres e contentes, e aqui ele vem a reafirmar. Nós não precisamos, né, ter assim uma aparência sempre severa para mostrar que nós somos religiosos, né, que nós somos cristãos, que nós somos crentes em um Deus maravilhoso, né, que tudo nos deu, tudo nos dá. Nós não precisamos disso, não precisa dessa severidade, né? Mas nós precisamos estar constantemente agradecendo a Deus pela oportunidade de estar desenvolvendo uma tarefa,
ao encerrar essa tarefa, agradecer a Deus, né, por ter conseguido concluir essa tarefa. Enfim, em tudo na nossa vida, nós precisamos voltar o nosso pensamento de agradecimento ao nosso Pai maior, né, para que Ele possa, né, estar sempre santificando os nossos atos, ou quer dizer, para que nós possamos sermos sempre merecedores, né, de uma vida mais tranquila. Mas isso, como nós já dissemos, depende de nós. Continua aqui o nosso irmão. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Então, se nós acharmos que o mundo nos atrapalha e nós resolvermos nos isolarmos, nós estamos dando uma demonstração de puro egoísmo. Porque se nós não tivermos em contato com a sociedade, com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que têm necessidades diferentes das nossas, nós não temos a oportunidade de praticar o que? A caridade. E como ele disse aqui, a perfeição, né, o Cristo disse isso, que a perfeição encontra-se na caridade. E a caridade está em todas as camadas da sociedade. Entre aqueles que têm menos condição material, menos poder, até aqueles, né, que têm maior poder. Todos nós somos, independente da posição em que nós estejamos ocupando, seja do ponto de vista do poder ou do ter materialmente, ou do não ter, ou do poder, ou do não poder, né? Todos nós temos a oportunidade de praticar a caridade. E todos nós precisamos da caridade uns dos outros. Nós precisamos ser e precisamos da paciência do outro. Precisamos ser paciente, precisamos da paciência do outro. Né? Nós estamos sempre precisando uns dos outros, né? Em qualquer condição em que nós estejamos. Nós precisamos daqueles que sabem, que têm um conhecimento um pouquinho maior, um conhecimento, falando da condição intelectual, um pouco maior do que a nossa. Nós precisamos que eles nos ensinem. Nós, às vezes, precisamos ensinar, transmitir conhecimento tanto de vida quanto conhecimento técnico, profissional. Nós precisamos transmitir aos outros. Isso é caridade. É essa relação que move a humanidade. E é a maneira com que nós nos relacionarmos em sociedade que vai ditar a nossa, realmente o nosso aprendizado, a nossa condição de evolução ou não, evolução moral ou evolução espiritual. Né? E todos nós temos a condição, como disse o nosso irmão aqui, de praticar a caridade. Então não podemos sermos egoístas e querermos nos isolarmos, né, para que a vida fique mais fácil para nós. Ele continua aqui, conclui o texto dizendo assim: não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Ou seja, nós não precisamos nos isolarmos, nós não precisamos nos cobrirmos, né, ficarmos fora da sociedade para que nós possamos estar interagindo com o plano espiritual. E aí ele continua assim: não, ainda mais uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade
não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face do que vos amam e vos dirigem. Então, ele conclui dizendo, não, vamos viver sim em sociedade, não vamos nos isolarmos, não vamos nos furtar da nossa condição de aprendizado e de oportunidade de ensinamento. Vamos continuarmos vivendo nessa dinâmica da humanidade, ensinando, aprendendo, não vamos nos isolarmos e vamos viver felizes de acordo com as necessidades aqui da Terra. Não podemos, em nome da nossa evolução espiritual, nos furtarmos da oportunidade reencarnatória que nós recebemos, que Deus nos dá. Então nós vamos aqui, eu peguei uma questão do Livro dos Espíritos aqui, que também nos ajuda a fazer a conclusão aqui, desse nosso bate-papo a respeito do homem no mundo, a questão 877. Kardec perguntou ao plano espiritual o seguinte: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Porque é uma necessidade nós vivemos em sociedade. Então aqui já foi afirmativo. É uma necessidade que nós temos de viver em sociedade. Isso nos dá alguma obrigação especial? Os espíritos responderam sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Então nós precisamos respeitar todos aqueles que convivem conosco com as suas com as suas ignorâncias ou com seus conhecimentos. Ignorância aqui na condição de não saber, de não conhecer, tá? Então nós precisamos respeitar. Esse é o principal. É a nossa principal obrigação, respeitar a todos. E claro, consequentemente, é nossa obrigação também nos posicionarmos de uma forma a sermos respeitados. Porque não é com brutalidade, com ignorância, com rispidez que nós vamos conquistar respeito. Não, é respeitando. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Então, respeitar o próximo é uma questão de justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Todo mundo acha que está sempre certo aqui. Nós estamos sempre, todos nós, achando que nós temos todo o conhecimento e temos sempre a mesma razão. Então, nesse mundo nosso, a maioria, como disse os espíritos aqui, não pratica essa lei, porque nós não respeitamos uns aos outros. E aí os espíritos concluem a resposta aqui. Essa a causa da perturbação e da confusão em que viveis as sociedades humanas. Essa falta de respeito de uns para com os outros, independente de qual seja a condição do desrespeito, é sempre em função do desrespeito que a sociedade humana vive essa confusão toda aí que nós estamos vivendo, Atos de ignorância por toda parte, porque nos falta o quê? Falta nós nos respeitarmos. Cada um de nós respeitarmos uns aos outros da maneira que nós somos. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar, porque senão não tem condições. E aí agora, para terminar aqui, vou usar duas frases aqui. Uma do livro Jesus no Lar, da lição 34, A Serva Escandalizada, psicografada por Chico Xavier pelo espírito Néio Lúcio. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Se nós olharmos o mundo somente pelo prisma da maldade, das coisas ruins, de tudo de mal que acontece, nós não vamos encontrar tempo e nem vamos estar nos preparando para termos a condição de praticar o bem.
Então, que os nossos olhos não enxerguem somente as dificuldades, né, as atrocidades da vida, mas sim que nós passemos a olhar as belezas que a vida nos oferece, né? Olharmos para nós, a nossa saúde, né? A nossa, o nosso emprego, a nossa família, enfim, quanta coisa maravilhosa. Aí a gente parte para a condição da natureza, quantas coisas belas naturais tem nesse mundo. Então vamos olhar e vamos procurar ver as coisas boas, porque aí sim o nosso coração se fortalecerá para que nós realmente façamos o bem. E para concluir aqui com uma frase, né, de Chico também, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então vamos ver o que nós vamos continuar daqui para frente, né, colocando na página do nosso livro. Coisas boas ou coisas não muito boas. A nossa livre escolha. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Que Deus e Jesus abençoe os seus lares, envolvam em muita paz e muita serenidade e que possamos nos encontrar daqui a algumas semanas numa nova oportunidade. Que Deus abençoe a todos.